E a Justiça lá do Estado do Pernambuco, o Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, decretou a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. Meus caros, hoje nós fomos surpreendidos aí por essa decisão, e surpreendidos porque é algo que desperta muita repercussão em todo o país, com toda certeza, né? É um dos cantores de maior expressão dentro do ramo sertanejo e com toda certeza tem milhares de fãs Brasil afora. E os fãs foram surpreendidos, aí eu me considero um deles também, gosto bastante das canções do cantor, a gente fica surpreendido com a decisão que foi proferida pelo Poder Judiciário e que determina a prisão preventiva do cantor. Primeiro passo, o primeiro ponto que é extremamente relevante a gente levar em consideração é o seguinte: ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Então, se o indivíduo, por mais rico, por mais idolatrado, por maior número de fãs que ele possua, se ele comete algum dos atos que se enquadram entre aqueles que estão inseridos no Código de Processo Penal e pode ensejar a prisão dele, ele tem que ser preso de fato. Então, se o indivíduo descumpre aquilo que determina o Código Penal e incide em alguma das hipóteses que podem ensejar a sua prisão preventiva, ele tem que ser preso preventivamente, não há o que se discutir. E nesse momento, é claro, os fãs que não têm o conhecimento, de repente, acerca do sistema jurídico, não entendem como funciona o sistema criminal de repressão criminal, ficam absurdamente espantados, acham que é um absurdo, mas na verdade as decisões proferidas pelo Poder Judiciário são fundamentadas com base nos autos do processo e motivados com base no livre convencimento do magistrado, que é escrito, né, ao longo da decisão. Então, meus caros, nesse caso, a gente confere confiança à decisão judicial, claro, e essa decisão judicial goza dessa confiança porque foi fundamentada em cumprimento às normas constitucionais e processuais penais. Não é porque a pessoa é amada por diversas pessoas, tem muitos fãs, não é porque a pessoa é muito conhecida, é muito rica, ela não está sujeita a cometer crimes. Todos estamos sujeitos a cometer nossos erros. E alguns dos nossos erros podem se configurar em infração penal. Quero mostrar para você que primeiro, olha como isso tem sido noticiado, né? Aqui nós estamos aqui na página do Metrópolis, e aí o Metrópolis já começa noticiando, olha, Gustavo Lima tem prisão decretada por ajudar foragidos, né? Relata a justiça. Aí, ó, a decisão. Ó, a Justiça de Pernambuco decretou na tarde dessa terça-feira a prisão de Gustavo Lima. O cantor está envolvido na mesma investigação que levou Deolane Bezerra. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal em que nós comentamos a respeito da prisão da influenciadora Deolane Bezerra, que ainda está presa. Estava presa, foi colocada em liberdade e retornou ao cárcere. Tem vídeo aqui no canal. Na época que eu gravei o vídeo, ainda não tinha o conteúdo da decisão, não havia sido divulgada a decisão. No caso do Gustavo Lima, já encontrei a decisão aqui, divulgada em alguns sites na internet. Essa eu peguei no site do Globo. Aí veja só, o mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal, da comarca do Recife. A decisão foi tomada em meio à operação Integrations, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro. Aí lá na CNN a gente vê também isso sendo noticiado, né? Justiça de Pernambuco manda prender Gustavo Lima. A prisão foi determinada na mesma investigação que Deolane Bezerra foi alvo. Mais abaixo aqui a gente vê a Justiça de Pernambuco determinou a prisão do cantor Gustavo Lima nesta segunda-feira. A informação foi confirmada pela CNN. A adesão é da juíza Andréa Calado da Cruz. Meus caros, se a decisão judicial foi proferida, com toda certeza existe uma investigação criminal anterior que fundamenta, que dá supedâneo a essa decisão judicial. Provavelmente há a manifestação favorável do Ministério Público à decretação da prisão preventiva. Então, os órgãos que estão envolvidos na persecução criminal, os órgãos que pertencem a esse sistema de persecução criminal, estão trabalhando. E se a justiça decreta a prisão preventiva do indivíduo, independentemente de quem seja, veja, aqui é uma pessoa, aqui não é, em se tratando de processo judicial, não é o Gustavo Lima cantor, mas é a pessoa do Gustavo Lima, independentemente da riqueza que o indivíduo ostente, independentemente de quantos seguidores tenha na rede social, independentemente de quanto seja amado por diversos fãs Brasil afora. Isso não é relevante. Se tratando do processo judicial, as pessoas são consideradas como iguais, e é isso que inclusive está estabelecido na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí lá para frente, a própria Constituição Federal ainda assegura o processo que seja devido, ou devido ao processo legal, o processo que respeite as normas
constitucionais, respeite também as normas infraconstitucionais, são aquelas descritas na legislação processual de uma forma geral. Código de Processo Penal, de repente a lei de prisão temporária, de repente se o crime atribuído ao indivíduo é um crime hediondo aqui previsto na lei de crimes hediondos. Então, existe todo um complexo jurídico que visa conferir à decisão judicial os fundamentos legais para a decretação de qualquer medida cautelar. Então, essa medida cautelar de prisão preventiva é uma medida que nós chamamos de medida cautelar de natureza pessoal, prisão preventiva. Ela é decretada em última circunstância, somente quando não houver outra possibilidade, somente quando as outras medidas cautelares que existem, e são várias, não forem suficientes para resolver o que está sendo discutido. Somente nesse caso, então, é possível a decretação de uma prisão preventiva. Então, se a prisão preventiva foi decretada lá pela 12ª Vara da Comarca do Recife, nos leva a crer que essa decisão está correta e de acordo com toda a legislação processual penal. É claro, isso ainda é passível de recurso, é passível de discussão. Com certeza, a defesa do cantor que teve a sua prisão decretada vai ajuizar diversos recursos ou ações autônomas de impugnação, por exemplo, no tribunal, buscando um habeas corpus. Porém, a decisão tem que ser cumprida enquanto ela não for revogada ou enquanto ela não for cassada por um órgão judiciário superior. Então, tem que ser cumprida, independentemente de quem seja. Isso é importante, sabe por quê? Porque nós vemos no Brasil o cumprimento das decisões judiciais. Lembra lá nos Estados Unidos, quando Wesley Snipes foi preso em razão de crimes de sonegação fiscal? A gente tem que trazer o mesmo raciocínio para cá. O que a gente fala em relação a lá? Claro, Wesley Snipes lá foi preso em razão do processo e aí para cumprimento de pena. Aqui se trata de uma prisão preventiva, então é uma medida cautelar, ainda não há condenação contra o indivíduo. Mas quando eu lembro isso foi muito divulgado, quando Wesley Snipes foi preso lá nos Estados Unidos, como se dizia que, olha aí, a justiça dos Estados Unidos funciona, do Brasil não funciona, aqui rico não vai preso. Tem que puxar na sua memória, né? Agora você tem que esquecer um pouco aquilo que você é fã, de você idolatrar o cantor e achar que ele é imaculado, não é capaz da prática de um ato nocivo à sociedade, ou um ato ilícito, ou um ato criminoso. Se dispa disso, esqueça isso. Entenda que ele é uma pessoa que está suscetível ao cometimento de qualquer erro. Quando foi lá nos Estados Unidos, muita gente aqui dizia, olha aí, a justiça dos Estados Unidos funciona, do Brasil não funciona. Mas isso é a demonstração de que a justiça funciona independentemente de quem seja. Claro, todo o poder judiciário, legislativo, executivo está suscetível à prática de erros, com certeza. Nenhum está imune, né? Até porque todos são exercidos por pessoas. Então, as pessoas estão suscetíveis à prática de erros. Então, todas as pessoas que ocupam os órgãos de poder, judiciário, legislativo ou executivo, também são suscetíveis à prática de erros. Mas as pessoas, nós como jurisdicionados, que somos pessoas que estamos suscetíveis às decisões do poder judiciário, estamos suscetíveis ao cumprimento das leis emanadas pelo poder legislativo, estamos suscetíveis também ao cumprimento das determinações que partem do poder executivo, no cumprimento da lei, nós somos todos iguais e, portanto, nós todos, independentemente do grau de escolaridade, independentemente da orientação sexual, de cor, de nacionalidade, de etnia, independentemente de qualquer coisa, estamos suscetíveis às normas legais e temos que respeitá-las, beleza? E aí a gente vê isso sendo divulgado de uma forma muito massiva e profunda em toda a mídia, né? Olha aqui no G1, por exemplo, Gustavo Lima tem prisão decretada. Em decisão, juíza cita viagem do cantor com investigados à Grécia. A decisão judicial, até tenho ela aqui, a decisão judicial, encontrei aqui no site do Globo, veja só, site do Globo, de 23 de setembro de 2024. A decisão judicial tem quase 20 páginas, né? E a gente vai trabalhar no vídeo que eu vou disponibilizar aqui no canal, então convido você a assistir esse vídeo no canal, que nós vamos ler a decisão judicial e vou explicar para você ponto a ponto como houve a manifestação da magistrada, lembrando que essa decisão foi acessada aqui, ó. Então está no site do Globo, é uma informação pública, né? Isso é importante ficar consignado, não há o acesso dessa informação de nenhuma forma através de um meio e não aquele divulgado dos próprios sites. Então você pode acessar aí. Vou inclusive deixar o link do site do Globo aqui na descrição para você acessar. E de repente, se você quiser ler a decisão, fica à vontade, tá certo? Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.